Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui Sônia Fiuza, mais um dia na presença do nosso Deus, fazendo a obra do Senhor, me achegando até você com o nosso projeto de incentivo, de estímulo à leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, com a qual vamos cutucar a bênção de Deus e o milagre que somente Ele pode realizar em nosso favor. Amém? Estou aqui junto com você, me deliciando na leitura de Colossenses, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes em Jesus Cristo que encontravam-se em Colossos. Amém? Estamos no capítulo 2, cada dia meditando sobre uma porção que o Senhor Deus nos revela, porque é muito profunda essa carta, não é? A gente pensa em fazer rapidinho, mas não tem condição. O Senhor Deus quer falar e nós precisamos dar ouvidos a Ele. Amém? O apóstolo Paulo fala assim na segunda carta, no segundo capítulo da sua carta aos Colossenses. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia,
não tem valor algum contra a sensualidade. Amém? Ontem nós tratamos, assim, tipo, uma pequena parte da introdução que o apóstolo Paulo fez nesse capítulo 2, quando ele mencionou a respeito do sofrimento que ele mantinha com respeito aos colossenses e laodicenses pelas demais pessoas que não o viram face a face. E nós conjecturamos que o apóstolo pudesse estar neste sofrimento em razão do passado dele, em razão de tudo quanto ele fez contra a igreja, que era a mesma a qual ele escrevia, né, aqui para os colossenses, para os tessalonicenses, para os romanos, para os crentes em Corinto, enfim, todas as cartas para as quais as igrejas recebiam instruções e conselhos. Era uma igreja só, a igreja de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo recebeu de Jesus, quando se converteu, a orientação de pregar o evangelho aos gentios, aos não-judeus. E aqui está o apóstolo Paulo falando com não-judeus, com os colossenses, falando a eles de coisas maravilhosas que todos nós, querido, querida, precisamos ouvir. Nós precisamos saber quem é Jesus, o que foi que Jesus fez, o que é que Jesus traz para nós. Não é? O apóstolo Paulo estava levando a igreja de Cristo para as pessoas, ele levava as revelações que ele recebia do Senhor para aquelas pessoas. Nós não temos efetivamente que levar a nós, não é? Nós levamos a Cristo. É Cristo Jesus que nós pregamos, é a Ele que nós anunciamos, é por Ele que nós vivemos e nos movemos. Nós chegamos até você com o intuito de que você conheça a Cristo Jesus. Ah, Sônia, mas eu não te conheço pessoalmente. Ah, nem precisa, né? Nem precisa. Você precisa conhecer pessoalmente o Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo conheceu. Né? Ele não fez parte do grupo que andou com Jesus, mas ele teve a experiência de encontrar-se com Jesus a caminho de Damasco, quando ele encaminhava-se para prender os cristãos, os homens que seguiam a Jesus antes de Jesus ir para a cruz do Calvário, e que depois de Jesus ascender aos céus, depois de ser morto na cruz, e por 3 dias ele estar morto e depois ressuscitando, voltar para o céu de onde ele havia vindo, ele foi ao encontro dessas pessoas que, após Jesus ressuscitar e depois de terem tido a experiência de serem batizadas com o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus falou que elas aguardassem, e elas aguardaram 40 dias. 40 dias depois de Jesus ascender aos céus, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e ali receberam um revestimento para enfrentar os dias que elas passariam a estar trabalhando para o reino de Cristo, porém sem a presença física dele, apenas com a presença espiritual. E aí o apóstolo Paulo foi em direção aos crentes que estavam fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo lhes mandou fazer, que era pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que cresce e fosse batizado fosse salvo. Né? Então, esse apóstolo que estava ali falando com os colossenses, antes, né, no iniciozinho desse capítulo 2, referia-se ao sofrimento que ele estava mantendo em razão daqueles crentes, né, que não eram judeus, aos quais Jesus estava enviando Paulo, né, que fez uma obra magnífica em prol do nome do Senhor Jesus Cristo. Se hoje nós conhecemos bastante coisas, nós devemos primeiramente a Deus, mas temos que agradecer ao Pai e ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo, que usaram tremendamente o apóstolo Paulo para nos ensinar. Eu, particularmente, digo assim, que eu sou muito feliz por ser crente, por ser cristã, sou muito feliz de saber ler, sou muito feliz de, apesar de não ter
muita coisa em matéria de conhecimento, eu consegui abrir a Bíblia e o Espírito Santo falar comigo e me abrir os olhos espirituais e me fazer enxergar o que eu preciso enxergar e compreender com o coração aquilo que eu preciso compreender. Quando eu era adolescente, eu fui católica, eu cheguei até a me aventurar a ir para um convento, passei um curto período no convento para experimentar, porém não fui admitida lá. Mas eu frequentava a Igreja Católica, juntamente com os outros adolescentes e jovens, e eu recebi um exemplar do Novo Testamento e eu tentava ler, porém eu não conseguia. Eu abria, me esforçava e não conseguia. E quando finalmente eu tive um encontro com Jesus, mais de 20 anos depois, não é, porque eu me converti com 33 ou 34 anos, né? Foi em 1999, eu nasci em 65, então ali o próprio Deus, como fez com o apóstolo Paulo, fez comigo, me abrindo os meus olhos espirituais e os meus ouvidos espirituais para que eu então fosse quem ele gostaria que eu fosse, que não era que eu fosse freira, não era que eu me isolasse, que eu não tivesse contato com as pessoas, né? Porque a palavra de Deus diz isso, Jesus mandou os seus discípulos até as pessoas, não mandou os discípulos para ficarem longe das pessoas, isolado do contato e do convívio das pessoas, com as pessoas, né? Então aqui nós temos nesse segundo capítulo, inicialmente isso que ontem eu tratei na mensagem, né? Ele falando do sofrimento, né? Conforme ele diz, a grande luta que ele tinha pelos laodicenses, pelos colossenses e pelas demais pessoas, irmãos e irmãs, que não viam face a face. Aí ele diz aqui, para que o coração deles, ele sofria luta para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. O mistério de Deus qual é? Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, né? Aqui ele está dizendo, a minha luta por vocês, pelos laodicenses, por todos os demais que não me veem face a face, é para que o coração de vocês seja confortado, né? Todos nós, querido, querida, precisamos ter o nosso coração confortado. As pessoas buscam esse conforto nos bens materiais, buscam esse conforto na libertinagem, no excesso de liberdade, na falta de limite, em todas as áreas, né? A gente nem precisa aqui citar nominalmente nenhuma delas. Elas buscam esse conforto na comida, na beleza, na saúde, buscam até nas religiões, mas esse conforto está em Cristo Jesus, está no mistério de Deus. O mistério de Deus é Cristo, né? No capítulo 1, o apóstolo Paulo fala, né? Cristo em vós, esperança da glória. Deus nos enviou Jesus para estar entre nós, para estar no nosso meio, para estar nas nossas mentes, nos nossos corações. E isso torna-se motivo de esperança para a glória, né? Para o bem, para a vitória, para a bênção, né? Se Cristo não estiver em nós, nós não podemos imaginar a esperança da glória. Temos esperança do que quer que seja, daquilo que é temporal, daquilo que pode passar a qualquer momento, acabar a qualquer momento, mas não da vida eterna que somente Ele nos dá, né? Jesus é o mistério de Deus, porque é Deus quem nos dá tudo quanto nós precisamos, é Deus que faz por nós tudo quanto nós precisamos que seja feito. Então, Ele trouxe Cristo Jesus até nós,
para que, tendo Cristo em nós, tenhamos esperança da glória de Deus em nosso favor, daquilo que Deus tem para fazer, desculpa, pela sua criação. Ele faça então por nós. Ele faça não por nós, mas faça porque Cristo está em nós. E logo temos a esperança da glória de Deus se manifestando. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo fala isso, para que o coração de vocês seja confortado e vinculado juntamente com amor, em amor, e vocês tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, né? Este é o alvo de toda e qualquer pessoa a qual nós nos dirigimos, é para que a pessoa a qual nos dirigimos com a palavra de Deus, com aquilo que Deus nos manda repassar à pessoa, é para que a pessoa tenha toda a riqueza da forte convicção do entendimento, né? Existe uma riqueza dentro da forte convicção. Sabe, aquela pessoa que tem certeza que foi salva, tem certeza que o mundo pode se abalar, mas ela está na presença do Senhor, que é seu protetor, que é seu guia, não é? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e essa pessoa não será atingida. O Senhor Jesus fala a respeito de construção, por exemplo, né? Ele fala daquela construção que a pessoa precisa antes planejar para não passar vergonha de deixar a construção pela metade porque não teve recursos para concluir. Mas ele fala de casas construídas ou sobre a rocha ou sobre a areia. E aí ele fala de um evento que é um evento contrário àquelas casas, contrário às pessoas, como o que nós estamos vivendo agora, né? E ele diz que da mesma forma como os ventos, as tempestades bateram sobre uma casa, eles também bateram sobre uma outra casa. A casa que estava construída sobre a rocha e a casa que estava construída sobre a areia. Porém, a casa construída sobre a areia caiu, despencou. E a casa construída sobre a rocha se manteve de pé. Então, esta é uma analogia quanto ao ter o Senhor Jesus nas nossas vidas. Quando nos aproximamos para falar de Jesus, é oferecendo esta segurança, essa estabilidade, essa convicção, essa certeza de que pode acontecer o que quer que seja, não seremos abalados, não seremos atingidos, permaneceremos de pé. O Senhor Jesus Cristo até fala, né? Ele pergunta aos discípulos se, porventura, quando ele vier na sua glória, né? Que é quando nós falamos do arrebatamento, que acontecerá um arrebatamento, e este arrebatamento acontecerá porque as coisas aqui na terra ficarão tão terríveis, mas tão terríveis, que o Senhor vai precisar intervir a fim de que alguns, pelo menos, sejam salvos, porque o inimigo, ele está se aproximando, ele está se manifestando cada vez com mais ímpeto para destruir a criação de Deus. E aqui nós nos referimos aos seres humanos e também nos referimos aos animais, né? E a todo o restante da criação de Deus, né? Nós vemos os mares poluídos, nós vemos as matas sendo incendiadas, nós vemos os animais sofrendo nas mãos dos seres humanos e nós vemos os seres humanos sofrendo não nas mãos das bestas feras, não nas mãos dos animais, nas garras dos animais. Nós vemos os seres humanos sofrendo nas mãos de seres humanos que não amam, que não têm Cristo, que não têm Deus, que são movidos por Satanás. E então o Senhor Jesus vai intervir retirando as pessoas daqui da terra. Porém, não serão todas as pessoas,
serão aquelas que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquele será o momento efetivo da salvação, porque eu posso hoje ser salva por Jesus, mas viver uma vida de desrespeito à salvação, porque a salvação veio de graça para mim, mas ela teve custo para Jesus e para Deus, porque ele precisou ir para a cruz, e na cruz ele fez o sacrifício no meu e no seu lugar, no lugar de toda a humanidade. E então, quando nós vivemos de qualquer jeito, quando nós damos banana para Deus, quando nós cuspimos em Cristo, no Espírito Santo, em Deus, não podemos dizer que temos garantida a salvação. Temos garantido se nos arrependermos, se nos voltarmos para Deus. O contrário disso, infelizmente, vamos ser condenados com o mundo. Essa é a verdade que muitos crentes, inclusive, não querem aceitar ou admitir. Então, quando o Senhor Jesus vier para buscar, ele virá para buscar esses que o aceitaram. Então, ele os salvará da condenação que virá, que sobrevirá ao mundo e aos que estarão no mundo. Então, pode acontecer, conforme se depreende do que Jesus falou, que mesmo esses, alguns deles, não estarão firmes na presença do Filho do Homem, que é Jesus, para serem retirados daqui da terra. Eles serão condenados com o mundo, porque a terra será destruída. Lendo a Bíblia, e este é um projeto que te incentiva a ler a Bíblia, vamos saber que a terra será destruída. A terra passará por um processo de destruição, como aconteceu à época de Noé, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Não podemos continuar vivendo achando que é muito bom viver aqui, é tão bom que não importa se aqui é muito ruim. E nem queremos saber se vai ficar muito pior, né? É assim que a humanidade está vivendo. E aí elas estão desesperadas, tentando fazer alguma coisa, mas elas não precisam fazer. Basta que elas se voltem para o mistério de Deus, que é Cristo Jesus, que com seu sangue vertido na cruz do Calvário providenciou para nós a salvação desta coisa que acontecerá, que é a destruição da terra, e que será essa destruição pelas mãos do anticristo, né? Ele já daqui a pouco vai ser apresentado. E nós não devemos imaginar que ele vai ser simpático com quem quer que seja. Ele estará movido por Satanás. É um ser humano? Sim, mas um ser humano totalmente entregue ao diabo, ao poder do diabo. E nós não podemos desejar estar aqui quando tudo de muito ruim acontecerá à terra. Amém, querido, querida? Então, o Senhor Jesus vai vir neste arrebatamento para arrebatar aqueles que se mantiverem firmes na presença do Filho do Homem, que é o mistério de Deus, Cristo Jesus, a esperança da glória. Amém? A esperança da glória de que vamos sobreviver a toda a tribulação a qual a terra será submetida, já está sendo submetida. Quando vemos uma doença como a que temos visto, nós não podemos dizer que está tudo bem, né? E menos ainda tudo bem com a terra, não é mesmo? Então precisamos nos voltar para o Senhor. E o apóstolo Paulo está falando aqui, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Ou seja, que as pessoas às quais ele se refere, que são os laodicenses, os colossenses e todos quantos não ouviram face a face, aí nós nos incluímos, porque nós não vimos o apóstolo Paulo face a face também, né? Para que o nosso coração seja confortado e seja vinculado juntamente em amor. O anticristo não vai pregar o amor, ele vai pregar o ódio, que aliás já está em curso. Essa pregação do ódio já está em curso. As pessoas não se amam mais. O Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 24, né, que eu recomendo que você leia,
porque ali estão as profecias, e você lendo aquilo ali vai entender o que está acontecendo já agora e o que ainda vai acontecer. Mas ele fala que por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Não estamos vendo a iniquidade aumentar? Quando nós sentamos um pouquinho que seja na frente da televisão, principalmente de manhã ou então no final da tarde, nós vemos os relatos da iniquidade. Ladrões entrando nas casas, tornando reféns pessoas com bebês, com crianças, idosos sendo assaltados, apanhando. Nós vemos até pessoas deficientes, pessoas com muletas praticando assaltos, né, praticando a iniquidade. Vemos pai casando com filho, com filha, mãe casando com filho ou com filha. Vemos atrocidades as maiores possíveis, as pessoas que deveriam desejar o tempo todo estarem com as suas vestes brancas, dando péssimos testemunhos, mantendo em suas casas drogas, usando drogas, mesmo aquelas que são chamadas lícitas, na presença das crianças, dando péssimo exemplo para as crianças seguirem, mantendo drogas ali, usando drogas ali, praticando crimes de associação ao tráfico, ao banditismo. Coisas terríveis nós temos visto, não dá nem para nominar aqui, porque são muitas e vai tomar o nosso tempo. Mas nós podemos estar numa condição diferenciada, tendo toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Nós precisamos de entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus. Esse entendimento, essa compreensão plena, só poderá vir com a ajuda do próprio Deus. Como eu falei, eu me esforçava, né? Eu abria a Bíblia, o Novo Testamento, mas eu não conseguia entender, aí eu desisti e fechava, né? Mas quando eu aceitei a Jesus, quando eu me submeti ao senhorio de Cristo, o Senhor Deus começou a me falar, como ele falou com o apóstolo Paulo lá a caminho de Damasco. Então, o Senhor Deus me disse, por exemplo, que eu deveria começar a ler a Bíblia a partir de Gênesis. E eu comecei a partir de Gênesis, e então eu conheci Deus. Aí eu fui ver que Deus era o meu Pai, que Deus havia me criado, que Deus estava perto e não longe como eu achava que Ele estava, né? Eu fui ver que Deus criou todas as coisas e que da criação dele, a parte que Ele mais amou foi o ser humano. Olha que coisa tremenda, né? Então eu não podia manter muito daquilo que eu mantinha na minha vida, como por exemplo, eu já falei nas minhas gravações, eu tinha nojo das pessoas, eu não gostava que tocassem em mim, eu própria também não tocava nas pessoas, né? Então eu precisei de Deus, de ter entendimento para compreender